Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a seleção do Japão. E é inegável, né, reconhecer que o Japão hoje em dia não é mais aquele time que você pensava que ia ter uma certa dificuldade, mas você sabia que a qualquer momento você ia vencer o jogo. O Japão hoje é de certa forma uma equipe já temida e que vem revelando jogadores de altíssima qualidade há algum período. Tirando aí o eixo Europa e América do Sul, eu acho que o Japão talvez seja a melhor seleção da Copa. É um time muito organizado, técnico e intenso. Sob o comando de Hajime Moriyasu, a seleção consolidou uma identidade clara, pressão coordenada, transições rápidas e jogadores tecnicamente muito bem formados. Formação base 4-5-1 ou 4-3-3, dependendo do adversário, adiantando ou recuando os pontas. Bloco médio-alto, pressão coordenada pós-perda, laterais agressivos, extremos invertidos, posse funcional, transições rápidas e bem treinadas. Jogadores extremamente disciplinados taticamente. É uma equipe que basicamente ataca e defende em blocos. O titular na posição de goleiro ainda é um grande mistério na seleção japonesa. Houve uma grande rotatividade nos amistosos e principalmente nas eliminatórias. Mas quem mais jogou foi Zion Suzuki, um goleiro que atua no Parma da Itália. Tem cidadania norte-americana e, diferente da maioria dos goleiros e jogadores japoneses, ele passa de 1,90 de altura. Bom goleiro, tem grande envergadura e bom posicionamento. O Keisuke Osako e Kosei Tani também atuaram em várias partidas. Na defesa começamos com o ótimo lateral Takehiro Tomiyasu, ex-Arsenal, que está hoje no Ajax. Pode jogar também como zagueiro, é um ótimo marcador. Daiki Hashioka é outra opção na posição. Também do Ajax, Ko Itakakura, zagueiro de muita velocidade, ótimo no jogo aéreo. Koki Mashida do Hoffenheim normalmente é o outro zagueiro titular da equipe, e ele que é canhoto, tem uma ótima saída de jogo. Tsuyoshi Watanabe do Feyenoord é outro jogador que é escalado regularmente na defesa japonesa. Yuta Nakayama atua na lateral esquerda, uma posição complicada, com poucas opções nessa seleção japonesa. O meio-campo é bem diferente, tem muita qualidade e começa com o volante Watanaru Endo, atleta do Liverpool, de grandíssima qualidade técnica, bom passe, muito bom marcador. Joel Fujita e Kai Shisano são outras opções para essa posição. Fundamental na meia central, o Morita do Sporting é um motorzinho, não para de correr o jogo todo, auxilia o meio-campo na criação, marcação e com muita eficiência. Takefusa Kubo é o grande criador desse time, o Messi japonês, é unanimidade no meio-campo, jogador de uma qualidade técnica impressionante, ídolo da Real Sociedad. O Daichi Kamada pode jogar como meio ofensivo ou segundo atacante, sendo um dos pilares desse time também, um atleta de extrema qualidade. Com pontas ou meias abertos, dependendo da formação, Junya Ito é o que mais se destaca, um atleta mais experiente, muita criatividade e habilidade com a bola nos pés. Takumi Minamino, do Mônaco, e Hitsu Duan são tão bons quanto Ito e formam as opções como jogadores dos flancos de campo. E como centroavante, o Japão não tem um centroavante de ofício específico. O Kamada, como a gente citou, é um jogador que pode jogar ali, mas que circula muito, é mais um segundo atacante ou até um meia de ligação, mas o Ayase Ueda do Feyenoord é quem vem jogando e sendo um atacante de muita mobilidade e boa finalização. Então o primeiro ponto forte que eu cito aí é a capacidade de competir com qualquer seleção do mundo. Provou isso na última Copa do Mundo, onde pegou um dos grupos mais difíceis que tinha Alemanha e Espanha no grupo e acabou passando, né, derrotando justamente esses dois adversários. E recentemente também venceu o Brasil em um amistoso. Uma seleção com uma organização tática impecável. Além de jogadores talentosos, os japoneses são culturalmente organizados, respeito e hierarquia, por isso são jogadores aplicados em esquemas. Como vimos aí também, citando os principais jogadores japoneses, a maioria deles atua nas maiores ligas do mundo, muitos na liga alemã, outros na liga francesa e alguns até na Premier League. Então, naturalmente são jogadores extremamente preparados para esse tipo de competição. Ao meu ver, o Japão hoje está no mesmo nível de seleções como a Suíça, a Croácia e também até o Uruguai. De pontos fracos, a lateral esquerda é um problema, né? Tem um jogador ali que não é um jogador ruim, mas não tem muitas opções, se perder ele complicou. E também como centroavante, não tem um centroavante exatamente de ofício, mas consegue aí fazer outros jogadores
que se movimentam bastante atuar nessa posição, o que não seria um problema tão grande, mas falta ainda aquele centroavantão, né, estilo Lewandowski, né, um cara de referência mesmo ali. E o outro problema é um problema físico. O Japão hoje em dia tem jogadores fisicamente maiores, né, tem vários jogadores aí que passam de 1,80 nesse grupo aí, que antigamente não tinha muito problema com isso, eram muitos jogadores baixos, né? Mas ainda assim a média de altura é menor do que a maioria das seleções, principalmente as europeias. Quem não lembra aí da Copa de 2018, quando o Japão vencia a Bélgica, né? Jogando um belíssimo futebol, estava fazendo 2-1, 2-0 ali, passando já para as quartas de finais, mas aí a Bélgica começou a empurrar grandalhões lá e saíram 2 gols de cabeça ali que mudaram todo o esquema de jogo do Japão. O Japão caiu num grupo muito difícil. Primeiro tem a cabeça de chave aí, que é a Holanda, que a gente não precisa nem citar, né? A qualidade dos jogadores holandeses. A gente até já fez um vídeo aqui no canal, podem conferir aí nos cards e também na descrição do vídeo. E é uma equipe mais qualificada que o Japão tecnicamente. Mas o Japão, como a gente sabe, consegue competir muito bem com seleções de alto nível, né? O outro adversário é a Tunísia, que apesar de não ser um adversário extremamente qualificado tecnicamente, né? Não tem aquele tanto de jogador conhecido, mas é uma seleção que tem uma defesa muito eficiente e que tem um futebol muito físico. E isso é ruim para o Japão, né? São jogadores fortes fisicamente, são jogadores altos. Isso aí, como a gente falou, complica aí pro estilo de jogo do Japão e pro estilo físico dos jogadores japoneses, o biotipo físico deles, né? E ainda tem mais uma outra seleção que virá do playoff aí da Europa, que tende a ser sempre uma seleção qualificada. Da Europa praticamente todos são, né? Mas provavelmente é a Suécia ou a Ucrânia, 2 adversários bons. Então é um grande desafio o Japão passar desse grupo, mas também se o Japão não sofrer nenhuma goleada e fizer alguma vitória, ele já tem uma grande chance aí de pegar pelo menos o terceiro colocado, aí, um dos melhores terceiros colocados dos grupos. Mas eu acho que o Japão pode mais, tá? O Japão pode até classificar aí como segundo ou até brigar pela liderança desse grupo. É uma equipe que vai fazer frente com a Holanda e vai trazer bastante dificuldade aí para quem enfrentar. E o desafio para o Japão não é realmente enfrentar essas seleções aí. Seleções que tem toque de bola, que tem jogadores qualificados, o Japão consegue marcar muito bem com aquela organização tática que possui. O problema realmente é jogadores de grande porte físico, né? E a Holanda vai trazer bastante dificuldade nesse sentido, já que é a população que tem maior média de altura, né? Então a minha aposta é que o Japão, pelo menos até as oitavas, vai chegar. Mas não duvido que vai até mais longe dessa vez. Tá com uma equipe muito bem montadinha. Quero saber de vocês, meus amigos, o que vocês acham que vai ser do Japão nessa Copa do Mundo? Vai chegar muito longe? Vai ser a grande surpresa? Vai ser igual o Marrocos foi na Copa passada? O Japão vem melhorando a cada ano, né? A gente não tem como negar isso. Se você gostou desse vídeo, peço que me ajude, basta você curtir esse vídeo, se inscrever no canal. E aí vai receber daqui pra frente as notificações dos próximos vídeos também que eu estou cobrindo de todas as seleções da Copa. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado, um abraço.